Afinal, o que representa a nossa personalidade? O que é transtorno de personalidade e o que é o transtorno de personalidade borderline? Quais são esses sintomas? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, então se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto, fica aqui comigo. Aproveita e já deixa o seu like, se inscreve no canal para poder acompanhar os próximos conteúdos também. Vamos lá? Antes de entendermos o que de fato significa o transtorno de personalidade borderline, precisamos entender o que é a personalidade. É basicamente um conjunto de características que determina a forma como nós falamos, como nos sentimos, como nos comportamos, como nos relacionamos com as outras pessoas, como encaramos a vida. A personalidade é formada por várias influências. A nossa religião, a cultura, o ambiente onde nós vivemos, as pessoas que estão ao nosso redor, e ela acontece de uma forma contínua e gradual. Então, se o meu jeito de ser acaba prejudicando a minha vida ou até mesmo a vida das pessoas que estão ao meu redor, a gente começa a levantar uma possibilidade de um transtorno de personalidade. Eu não sei se você conhece, já ouviu falar por aí, mas existe o DSM, que os profissionais de saúde, psiquiatras, psicólogos, utilizam para diagnosticar os seus pacientes. Ele é um manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. E é nesse manual que estão descritos os transtornos de personalidade. O que precisa para fechar um diagnóstico, inclusive o transtorno de personalidade borderline, que é o foco desse vídeo. Para que um profissional da saúde possa realmente diagnosticar uma pessoa com borderline, ele precisa fechar pelo menos 5 critérios de 9 que existem ali no manual. Então, se você parar para pensar, existem pelo menos 126 possibilidades de combinações de pessoas que têm esse diagnóstico. É muita combinação, concordam comigo? Então, se por acaso você tem o transtorno de personalidade borderline, ou conhece alguém que tem, ou está pensando na possibilidade de ter, e é por isso que entrou nesse vídeo, para tirar suas dúvidas, saiba que não tem nenhuma pessoa com esse diagnóstico que vai ser exatamente igual a outra, porque além de um diagnóstico, nós somos seres únicos. Bom, esclarecendo todos esses detalhes, nós podemos entender quais são esses critérios que estão no DSM para que um profissional possa, de fato, dar o diagnóstico a uma pessoa com o transtorno de personalidade borderline. O primeiro critério é o medo extremo de ser abandonado, de ser rejeitado. Então, essas pessoas podem tentar de tudo para que isso não aconteça. E esse abandono, rejeição, pode ser real ou pode ser imaginário. Por exemplo, digamos que essa pessoa está dentro de um namoro e o namorado chega para ela e diz que quer terminar o relacionamento. Então, esse é uma rejeição real. Agora, uma rejeição imaginária seria a pessoa imaginar. Se a pessoa não está me respondendo, se a pessoa está sendo um pouco mais séria comigo nesses últimos dias, a pessoa que tem o transtorno de personalidade borderline pode pensar muito a respeito dessas situações, desses sinais que ela está percebendo, pode acabar aumentando esses pensamentos e imaginando que de fato ela será abandonada, rejeitada. E é justamente por conta desse medo extremo que elas não toleram ficar sozinhas. Elas precisam ter sempre a companhia de outras pessoas, principalmente do companheiro, do cuidador dessa pessoa amada. É comum, então, acabarem desenvolvendo uma dependência emocional, como se elas precisassem da outra pessoa para se sentirem alguém de fato, vivendo em função do outro. O segundo critério é um padrão de relacionamentos instáveis e muito intensos, onde a pessoa acaba alternando a visão do outro entre uma idealização, valorização incondicional e uma desvalorização, o que, obviamente, acaba prejudicando a vida social e também afetiva. O terceiro critério é uma instabilidade na percepção sobre si mesmo, o que tem como consequência uma
baixíssima autoestima. Ou seja, essa pessoa muda bastante as suas metas, os seus valores, os seus propósitos, muda de carreira com uma certa frequência, muda de opinião também, até mesmo pode ter dúvidas quanto à sua identidade sexual. Essas pessoas têm dificuldade em enxergar as suas qualidades, elas acabam vendo apenas os seus defeitos. E mesmo quando uma pessoa muito querida chega e dá um elogio, ela não consegue acreditar porque ela não enxerga aquilo na sua vida. O próximo critério que nós temos nesse manual que eu comentei com vocês antes é a impulsividade em pelo menos 2 áreas que são autodestrutivas. Então podem ser apostas, gastos excessivos, sexo desprotegido, abuso de substâncias, direção imprudente ou até mesmo comer compulsivamente. Então, pelo menos 2 dessas áreas a pessoa precisa ter para fechar esse critério do transtorno de personalidade borderline. E a gente acaba percebendo que aquele medo de ser rejeitado, de ser abandonado, é o que também está muito conectado com esses outros critérios que nós estamos comentando. Entrando já no próximo, que é a recorrência de autolesões. Então pode ser se cortar, se queimar, ameaçar um suicídio ou até mesmo a tentativa de suicídio. Os dados mais atuais que nós temos é que cerca de 6% da população mundial apresenta o transtorno de personalidade borderline e, infelizmente, quase 10% das pessoas diagnosticadas no Brasil acabam cometendo suicídio. E geralmente esses atos ocorrem pelo medo extremo de ser abandonado ou rejeitado. Bom, outro critério é a instabilidade do humor em um mesmo dia, diferente do que nós vemos em outros transtornos também do DSM. Então a pessoa pode estar em um momento se sentindo muito feliz, extremamente feliz, em outro momento, ao mínimo sinal de uma frustração, acabar se sentindo muito triste. Outro sintoma do transtorno de personalidade borderline é um sentimento crônico de vazio. Ou seja, mesmo quando a vida da pessoa está aparentemente indo bem, ela tem essa sensação muito intensa. Então, a saúde está bem, os relacionamentos, a carreira, e ainda assim aquela sensação insiste em continuar ali. É por isso que essas pessoas costumam ficar facilmente entediadas, buscando sempre alguma atividade para fazer que as preencha. Mas infelizmente, mesmo com diversos esforços, ainda assim podem acabar realmente não se sentindo completos. Outro critério é que nós sabemos que a pessoa que tem o transtorno de personalidade borderline, ela tem todos os sentimentos de uma forma muito intensa, uma montanha russa mesmo, bem instáveis também. Porém, a raiva é a que a gente consegue perceber com mais frequência e que é extremamente difícil da pessoa controlar. Então ela faz uma certa questão em mostrar para as pessoas que estão ao seu redor que está irritada, brigando verbalmente, fisicamente, sendo sarcástico, mostrando realmente com o rosto, com os gestos, que ela está tendo aquela emoção extremamente desagradável. Só que geralmente o que acaba acontecendo é que assim que essas pessoas expressam esse sentimento de uma forma que não é saudável, logo em seguida elas se sentem também extremamente culpadas e com vergonha dos atos que tiveram e acabam realmente caindo no pensamento de que são pessoas más, de que são pessoas ruins. Durante períodos de extremo estresse, a pessoa pode acabar tendo episódios de pensamentos psicóticos, como suspeitar que outras pessoas a estão perseguindo, a estão observando, que estão querendo prejudicá-la de alguma maneira. Também podem ter episódios de dissociação. E se talvez você nunca ouviu esse nome, fica tranquilo que eu vou te explicar. É fácil de entender esse conceito. É basicamente uma desconexão temporária da realidade. Então a pessoa tem aquela sensação de que o ambiente está estranho, de que é como se ela estivesse em um sonho. Ela está distante de si mesma, como se estivesse realmente
se observando de fora. Uma curiosidade que é observada também em algumas pessoas com transtorno de personalidade borderline é que os sintomas tendem a ser passageiros ao sinal do retorno da atenção, da dedicação do cuidador, do companheiro. Outro ponto importante é que essas pessoas que têm o transtorno de personalidade borderline podem ter um padrão de autossabotagem logo quando uma meta está perto de ser atingida. Por exemplo, imagina que você está no último ano da graduação e você desiste dessa graduação um pouquinho antes da formatura. Ou então você está em um relacionamento e você termina esse relacionamento quando percebe que está tudo dando certo. Ou até mesmo na própria terapia. Alguns pacientes, quando percebem que estão perto de receber alta, ficam com medo desse abandono, dessa rejeição da terapeuta, de ficar sem essa dependência que eles têm do profissional e acabam regredindo em alguns sintomas. E o último ponto, que não é muito comentado por aí, mas é algo bem interessante também de ser falado, é que quem tem o transtorno de personalidade borderline pode acabar se sentindo mais protegido, mais seguro perto de animais de estimação ou até mesmo de objetos especiais do que perto de outras pessoas. Bom, então esse era o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado de alguma forma. Se por acaso você se identificou com esses sintomas, procure um profissional para você realmente receber o diagnóstico correto. Não esqueça também de deixar o seu like se você gostou do vídeo, comentar quais são as suas dúvidas, o que você achou, se foi realmente interessante no seu caso e se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Aqui eu posto vídeo toda semana. Até a próxima!